Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Tainá. Eu fui convidada para fazer essa palestra para vocês pela Ana Paula e quero agradecer muito pelo convite antes de começar. E ela me convidou porque eu tenho um blog onde eu compartilho dicas de culinária e dicas domésticas. Então o tema dessa palestra vai ser cuidados com o nosso lar. Primeiramente eu quero dizer que essa palestra não é direcionada só para mulheres, ela é direcionada para homens também, porque temos também homens que cuidam da casa, enquanto suas esposas trabalham fora. Enfim, a palestra é direcionada a todos os públicos, quem trabalha fora ou não, mas sempre falando dos cuidados com o lar, porque esse é o foco. Meu nome é Tainá Santos, eu moro no Rio de Janeiro, eu tenho 28 anos e eu sou casada há 2 anos e meio, mais ou menos. Desde que eu saí da casa dos meus pais, eu amo cuidar da casa, não só no sentido da limpeza, que é o que todo mundo pensa, mas no sentido geral de administração do lar. Meu marido também divide essa tarefa comigo, mas ao contrário dele, eu sinto prazer em fazer isso. Essa palestra, ela foi ideia da Ana Paula, porque ela queria fazer algo para comemorar o dia da dona de casa, que foi dia 31 de outubro. E com isso ela teve essa ideia de convidar várias pessoas para poder falar um pouco sobre a vida doméstica. Não só no sentido estrito, né, mas num sentido amplo. Saúde da mulher, cuidado com suas contas, né, administração financeira. E eu vou falar um pouco sobre o que eu acho desses assuntos e por que eu considero tão importante. Quando eu era adolescente, eu até ajudava minha mãe na casa dela, mas eu não tinha iniciativa de ajudar, né? Era aquela coisa assim, feito um pouco com má vontade. E hoje em dia eu vejo o quanto eu estava errada, porque só quem cuida de uma casa sabe que não é uma coisa tão simples assim, apesar de não ser nenhum bicho de 7 cabeças. Peço até desculpas à minha mãe por isso, mas enfim, eu fui criada ajudando dentro de casa em relação aos serviços domésticos. A única coisa que eu não fazia era comida, porque minha mãe não gostava que ninguém mexesse na cozinha dela. Aliás, a maioria das donas de casa que eu conheço não gosta e eu sou uma delas. Depois que eu vim morar com o meu marido, eu percebi que cozinhar não era só você ir para o fogão fazer comida, mas você necessita de toda uma organização, no meu caso, uma organização mensal para comprar os alimentos certos, não ficar sobrando coisas para você não precisar jogar no lixo, o que pode ser aproveitado da sua casa, enfim, organizar toda uma despensa. É também legal você fazer um cardápio mensal, né, para tá sempre com novas ideias. E com isso eu acabei percebendo que cozinhar é mais do que só ir pro fogão, né? Tem toda essa organização. A casa onde a gente mora, ela é como uma empresa. Você precisa investir nela. Hoje em dia, tudo eu coloco como prioridade o meu lar. Se eu for na rua e gostar de uma roupa pra mim e gostar de algo pra minha casa, eu provavelmente vou comprar algo pra minha casa. Porque quando a gente trabalha fora e tem aquele dia estressante, chega em casa, você quer ter o quê? Paz, lógico, né? Você quer deitar na sua cama e tá no melhor conforto possível, você quer estar num ambiente organizado, e a bagunça e a desordem acaba interferindo na sua paz interior. Pra quem é bagunceiro, pode parecer frescura da nossa parte, mas a organização do lar, ela é fundamental para sua paz interior, acredite. Não só no sentido de você chegar e ter aquela tranquilidade, mas também em relação aos outros membros da casa. Como que isso se deu na minha vida? Por que eu comecei a me interessar tanto por esse assunto? No caso, foi o seguinte: eu fiz faculdade de Direito e quando eu estava no último período, né, no último ano da faculdade, eu fiz estágio na Defensoria Pública aqui do meu estado. Lá na Defensoria Pública, a gente recebe as pessoas que não têm condições de pagar um advogado particular e presta orientação jurídica para ela nesse sentido. Muitas dessas pessoas chegavam lá com problemas enormes para ser resolvido,
E esses problemas, eles eram solucionados pela defensoria no sentido raso da coisa, ou seja, somente aquele problema era resolvido. Mas eu sempre ficava pensando como que a pessoa ia se dar, como que as coisas iam acontecer na vida dela a partir daquele problema resolvido. Será que a vida dela ia melhorar efetivamente? Eu queria ajudar além disso, eu não queria só ajudar quando ela tivesse um problema a ser resolvido. Eu queria poder ajudar no sentido de evitar qualquer tipo de problema doméstico, porque o problema doméstico resulta na nossa vida profissional também. Enfim, eu ficava pensando, poxa, essa pessoa que muitas vezes não tem condições financeiras de pagar um advogado, será que ela tem condições financeiras de manter um lar com harmonia? Porque a gente não precisa de muito dinheiro para ter um lar com harmonia, mas a gente precisa de organização para isso. Organização de suas contas, de seu nome na praça, enfim, uma organização jurídica que vai interferir em várias coisas na sua vivência. Daí que eu comecei a me interessar pela economia doméstica. Por que economia doméstica? Eu queria ajudar as pessoas num sentido mais social e eu até poderia ter feito uma faculdade de assistência social. Mas a assistência social, ela ajuda na vida, digamos, mais que jurídica da pessoa. E a economia doméstica ajuda na vida do próprio lar, da casa da pessoa, literalmente falando. Então eu comecei a me interessar por economia doméstica, eu comecei a me interessar por organização doméstica e queria criar um plano de ajuda que fosse gratuito, porque muitas vezes as pessoas não têm dinheiro para pagar. Daí que eu fiz um blog para dividir as minhas dicas, sempre buscando uma economia financeira, né, porque eu não sou rica, mas também visando um bem-estar, uma coisa que fosse fácil e alcançável para as pessoas. Quando eu comecei a me preocupar com as pessoas nesse sentido, eu fiquei muito preocupada de parecer arrogante, de querer dar uma de santinha, de nossa, quer salvar o mundo. Não, não é essa a intenção. Quando eu vivo em um ambiente mais harmônico em comunidade, isso acaba sendo benéfico para mim também. Se todas as pessoas da rua onde eu moro tiverem harmonia no lar, a rua inteira vai ter harmonia. Isso vai refletir na minha vida também. Eu não sou santa, tá, gente? Pelo amor de Deus, não achem isso de mim. Isso pode até parecer um pensamento um pouco egoísta, mas eu estou sendo sincera, não quero parecer hipócrita. Hoje, a minha maior missão é poder trabalhar com a vida doméstica nesse sentido, de ajudar as pessoas, porque eu sei que ajudando elas, elas também vão me ajudar. Criar um ambiente melhor. E tudo isso começou também quando eu tive noção do quanto esse cuidado doméstico é importante. Eu li certa vez a seguinte frase: antes de querer mudar o mundo, dê 3 voltas na sua casa. Isso quer dizer o quê? Que você não pode querer resolver o problema dos outros sem resolver seus próprios problemas. Às vezes, um furo na parede, um cano que precisa ser consertado, vai tirar mais a sua paz do que a guerra em outro país. Eu acho muito louvável você poder ajudar as pessoas, mas comece antes de tudo ajudando a si mesmo e as pessoas que estão próximas de você. Ontem aconteceu uma coisa horrível em outro país, um atentado em Paris. E essa semana aconteceu uma coisa horrível numa cidade mineira, em Mariana. Isso dá muita tristeza, mas às vezes a gente se preocupa tanto com o que está longe e não vê o que está perto. Às vezes tem uma pessoa na sua família com uma dificuldade e você não sabe. Então, antes de ir para longe, resolva seus problemas por perto, porque se cada um pensar assim, os problemas de longe não vão acontecer. É muito importante nessa missão do lar que todas as pessoas que moram na casa se envolvam. O pai, o filho, a mãe, a filha. Por quê? Não adianta nada quando só um se mexe. E muitas mulheres, principalmente, reclamam que os filhos e às vezes o marido não quer ajudar em casa. Pois bem, vou falar uma coisa que aconteceu comigo e que eu acho que pode ajudar vocês também.
As pessoas só mudam de atitude em relação a gente quando a gente muda de atitude em relação a elas. Se seu filho não quer ajudar e você sempre fica lá martelando, pedindo, implorando para que ele faça, ele só vai fazer quando você, sei lá, de alguma maneira privar ele de alguma coisa. Ou, sei lá, punir ele por alguma coisa. Eu não tô falando nada a respeito de violência, de agressão, não. Até porque eu acho que isso não resolve. O que resolve mesmo pra mim é mudança de atitude. Por exemplo, uma mãe determinou que o filho tirasse o lixo toda sexta-feira. E o filho não tirava. Aí ela reclamava, brigava e continuava tudo na mesma situação. Até certo dia que ela pegou a lata de lixo e jogou em cima da cama dele. E ele, claro, ficou revoltado, mas passou a colocar o lixo. Eu não acho que essa seja a melhor solução, mas é só um exemplo de como a mudança de atitude vai gerar a mudança de atitude do outro. E eu acho também muito importante para quem mora numa casa não ficar esperando a mãe ou o pai pedir, e sim tomar a iniciativa de ir lá e fazer. Isso poupa até tempo, gente. Experiência própria. Outra coisa que eu gostaria de falar também nesse vídeo é sobre a decisão de se tornar uma pessoa voltada para a vida doméstica. Isso eu falo em relação ao homem e à mulher, porém mais voltado para a mulher. Antigamente as mulheres não tinham espaço no mercado de trabalho, já era culturalmente aceito e não questionado o fato de ela ser dona de casa, e todos viviam desse jeito. Até que as mulheres mudaram, as mulheres quiseram passar aí para o mercado de trabalho. Por que isso aconteceu? Toda mudança social, ela ocorre quando algum problema está incomodando. Se as mulheres quiseram sair do lar para poder tomar frente no mercado de trabalho, é porque elas estavam satisfeitas com alguma coisa. Daí que hoje em dia melhorou muito essa situação de ter liberdade para trabalhar. Muitas mulheres estão no mercado de trabalho, assim como os homens. Em algumas áreas elas são até a dominância, mas ainda tem mulheres que optaram por ficar em casa. Isso é um problema? Mais ou menos. Por quê? Quando a mulher opta por ficar em casa, ela está criando uma dependência financeira em relação ao marido. Tem mulheres que lidam bem com isso, mas outras não lidam. Geralmente a que dispõe de pouco recurso financeiro, né? A que a família dispõe de pouco recurso financeiro. Quando a mulher cria uma dependência com o marido, ela acaba passando uma imagem de submissão que nem sempre é bem-vinda, quase nunca. O movimento feminista, por exemplo, ele não é contra, mas ele não simpatiza com a ideia da mulher ser dona de casa. Sei que muitas mulheres vão falar assim, mas as feministas pregam a liberdade da gente ser o que quiser, inclusive dona de casa. Realmente, as feministas querem que você seja o que você quiser, inclusive dona de casa, se te fizer feliz. Mas isso pode ser prejudicial ao longo do tempo. Em relação à dependência financeira e sua aposentadoria, por exemplo. Existem meios de você se planejar para que no futuro não venha a ter problemas financeiros. Mas o mercado de trabalho, né, a força de trabalho vai ajudar isso de uma forma melhor. Eu não tenho nada contra donas de casa que optaram por ficar em casa. Até acho que a mulher tem que ter liberdade para fazer o que quiser. Mas isso nunca vai ser uma prioridade no feminismo, por exemplo, porque a prioridade do feminismo é acabar com aquela repressão que se deu ao longo do tempo, entende? Se é comum a mulher ser dona de casa ao longo do tempo, o feminismo quer que isso não seja mais comum, que isso seja uma opção, entende? Por isso que muitas feministas não brigam por esse direito, porque não tem o que brigar, já é assim, entende? Ultimamente tem até muitas pautas feministas sendo faladas nas redes sociais. Eu acho isso o máximo, porque a mulher tá conquistando seu espaço e tá brigando pelos seus direitos. Então, com isso também vieram as opiniões contrárias, né? As pessoas que se dizem contra. Mas
essas pessoas que se dizem contra, muitas vezes não param pra pensar no que elas estão sendo contra, sabe? A internet é uma terra de muita deturpação do que é falado. Às vezes você fala um ai, aí eles traduzem como ui. E isso acaba confundindo as pessoas, acaba trazendo coisas negativas, troca de ofensa, ódio gratuito, enfim. Eu aconselho que toda vez que você tomar uma posição ideológica sobre qualquer assunto, você pesquise muito antes de dar a sua opinião, porque eu sou daquele tipo de pessoa que acredito que opinião, ela só é boa se ela for construtiva, se ela for acrescentar alguma coisa. Se não for, é melhor nós recolhermos a nossa insignificância. Outro assunto que eu acho super importante as donas de casa tomarem conhecimento é em relação às novidades. As novidades de tudo que acontece no mundo, de tudo que acontece na sua casa, de tudo. Por quê? Vou contar uma história pra vocês que aconteceu recentemente. Eu ganhei uma panela elétrica de arroz, fiquei super feliz e eu adoro ela. Eu nunca achei que uma panela elétrica fosse uma coisa importante, mas depois que eu passei a usar, eu gostei muito e, enfim. Só que meu marido não gosta de usar ela, mas ele nunca usou. Como que ele pode dizer que não gosta se ele nunca usou? As pessoas geralmente têm resistência àquela coisa do novo. Às vezes a pessoa fala, eu não gosto de panela elétrica porque fica muito ruim. Mas a pessoa nunca nem provou como é que fica, nem tentou. Ou tentou uma vez, não deu certo, pronto, desisto. Eu acho muito importante a dona de casa atual, ela se abrir às coisas novas, porque quando ela se abre às coisas novas, principalmente esses objetos domésticos, ela vai passar menos tempo na cozinha e vai ter mais tempo pra si, que é o que quase toda dona de casa reclama, de não ter tempo pra si mesma, porque cuida do filho, cuida do marido, cuida da casa e acaba se esquecendo. Alguns homens reclamam que as mulheres depois de se casar relaxam, mas não é por isso que as mulheres relaxam, é porque elas não têm tempo, e o pouco tempo que elas têm, elas querem descansar. Então, isso é um ciclo. Se a mulher, o homem também, se abre para as coisas novas que vão nos facilitar e passam a ter mais tempo para si, isso vai gerar um bem-estar muito maior para a família, no geral. Hoje em dia, as donas de casa, elas não são mais como antigamente, que elas não tinham acesso a nada. Elas já têm uma coisa chamada internet. Qualquer smartphone ou computador vai mostrar um mundo de possibilidades a ela. O que não quer dizer que o acesso à informação tenha evoluído a mente das pessoas como um todo, porque justamente o problema da dificuldade em aceitar o novo que vem trazendo essa onda de ódio e tudo mais. Eu sempre gosto de citar a seguinte situação. Numa sociedade havia um rio e todas as pessoas bebiam a água desse rio e se divertiam nesse rio. De repente aconteceu um desastre ecológico e aquela água daquele rio ficou impossibilitada de ser consumida. Enfim, se aquela sociedade sofreu uma mudança a nível ecológico, as pessoas vão ter que fazer uma mudança a nível social. Se aquela água não pode ser mais consumida, vão ter que ser criadas leis para proibir ou regulamentar aquilo, entende? Toda vez que ocorre uma mudança social, a lei tem que acompanhar essa mudança. Então a gente não pode querer ser tradicional e conservador demais, querendo viver coisas que, como as pessoas viviam há 50 anos atrás. Hoje em dia vejo muitas pessoas falando sobre moral e bons costumes, que devem ser preservados, família tradicional e tudo mais. Sendo que a sociedade mudou. Então, essas leis morais e até a lei jurídica mesmo, elas precisam se adaptar. A gente não pode querer viver como há 100 anos atrás. Muitas pessoas levam, por exemplo, regras bíblicas como algo para se viver para o resto da vida. Só que a sociedade da época bíblica era outra. Você não pode querer viver como aquela sociedade. A gente no Brasil, que passa calor quase o ano inteiro, não pode querer viver com as mesmas leis de uma sociedade onde é frio o ano inteiro, onde
É noite, 6 meses do ano, as sociedades são diferentes por questões naturais. As localidades são diferentes por questões naturais e as sociedades têm que se adaptar a isso. E as leis têm que se adaptar à sociedade. É sempre muito importante as leis estarem se modernizando e se adaptando às novas questões sociais. Nosso Código Penal, por exemplo, ele é de 1940. E em 1940 a expectativa de vida era muito baixa. Hoje em dia as pessoas, graças a Deus, vivem muito mais tempo. Então a lei que pune quem comete um tipo de infração, um tipo de crime, ela precisa mudar. O tempo precisa mudar, porque o tempo era baseado na expectativa de vida de 1940. Se você quer que isso aconteça, por que você acha que as leis morais que você segue não devem mudar também? É muito importante a gente se abrir às coisas novas, a gente ter mente aberta e, sabe, mesmo que você tenha um pé atrás, aquilo novo, dá uma chance, porque pode te surpreender. Era muito comum há 10 anos atrás, os nossos pais, da minha época, por exemplo, não usarem a internet, terem até um certo receio. E hoje em dia eu me comunico com meus pais por WhatsApp, por exemplo. É muito bom, eles se renderam a isso e hoje em dia eles adoram. Mas por quê? Porque eles tiveram mente aberta para aceitar. Outra coisa que é muito legal também, da gente se adaptar a essas coisas novas, é usar a internet a nosso favor. Aqui em casa, todos os documentos da casa, como conta de luz, recibo, eu digitalizo e salvo numa nuvem particular. Por quê? Para mim é mais fácil de procurar e evita aquele acúmulo de papel. Hoje, por exemplo, você pode pagar uma conta pela internet. Eu pago a minha conta, salvo o recibo e deixo lá tudo organizadinho em pastas. E pra mim é muito mais fácil procurar um recibo assim do que se eu guardasse tudo numa pasta entulhando papel e tudo mais. Isso é uma coisa que vai te facilitar, mas que se tivesse um apelo ecológico, muitas vezes você não faria. As pessoas ainda têm aquela resistência de achar que tudo que é ecológico, de que é pró meio ambiente, é chato. Porque, infelizmente, ao longo do tempo, sempre teve um apelo meio chato. Mas quando você, por exemplo, paga uma conta online, salva o recibo lá na sua pastinha do computador ou numa nuvem, você tá ajudando o meio ambiente sim. É uma coisa mínima, mas você tá ajudando sim. Então, pensa no seu benefício, mesmo que seja a longo prazo. Outra coisa também é o estresse. Você vai evitar filas de banco. Enfim, vai ser muito melhor para você pagar suas coisinhas online, salvar seus documentos, deixar tudo digitalizado. Dá um pouco de trabalho, mas eu acho que super vale a pena. Essa questão ambiental, eu gosto de falar sempre porque tem tudo a ver com o nosso serviço doméstico. Hoje em dia eu me sinto muito melhor quando eu separo o lixo para coleta seletiva, quando eu evito imprimir uma conta porque eu posso salvar eletronicamente. Porque, apesar de esse assunto ser um pouco chato de se conversar, a gente sente um pouco, sabe? Eu me sinto bem de estar fazendo uma coisa certa. Já ouvi muitas pessoas falarem assim: ah, eu não me esquento minha cabeça de economizar água porque meu vizinho gasta, então vou gastar também. Esse é o maior erro que você pode cometer na sua vida, porque quando você deixa de fazer uma coisa porque é pequena, porque você considera pouca coisa, você já tá cometendo um grande erro, entende? Sabe, se você economizar água, mesmo que seu vizinho não economize, você já tem sua consciência limpa, você tá economizando. Se você separa o seu lixo, mas seu vizinho não, o problema é dele, ele que tá errado. Você não tem que se comparar a ele, você vai se comparar com o pior pra quê? Você tem que se comparar com o melhor, né, gente? Naquele bairro todo mundo faz a coleta seletiva, todo mundo economiza água, todo mundo plantou uma árvore. É com essas pessoas que você deve se inspirar. Eu não digo nem se comparar, porque se comparar tem uma conotação negativa, mas é essas pessoas que você deve se inspirar. Essa questão de culpabilizar a pessoa por uma omissão sua, ela é um empurrão, entendeu? Você tá empurrando responsabilidade pro outro. E você não tem que pensar no outro, tem que pensar em si mesmo. Eu sofria um problema, um incômodo, porque eu me importava demais com o que as pessoas pensavam. Mas quando eu comecei a cuidar do meu lar,
e, sabe, me dedicar só a ele, só a meu marido, só a mim mesma, minha vida melhorou muito, porque eu parei de pensar no que as pessoas pensam. A melhor maneira de se viver é pensar em você mesmo, pensar no seu lar e em como você pode ser útil. Tem até um ditado que diz que as pessoas inteligentes falam sobre ideias, as pessoas medianas falam sobre coisas e as pessoas ruins falam sobre outras pessoas. Então evite fofocas, isso vai refletir muito na sua vida, gente. Eu peço, por favor, que antes de falar de alguém ou sobre a vida de alguém, de criar um julgamento, que vá na sua gaveta organizar suas calcinhas, que vá no seu armário organizar o seu material, porque ele tá precisando e você vai estar fazendo uma coisa muito mais útil para você mesmo e para a sociedade. Eu falo isso para homens e mulheres, tá? Eu acho super importante uma coisa é os pais servirem de exemplo para os filhos. Eu cito minha mãe como exemplo porque ela é minha maior fonte de inspiração. Meu pai e minha mãe nunca conversaram comigo diretamente sobre drogas, sexo, aborto e todas essas questões polêmicas, mas eu criei meu julgamento baseado no que eu via deles do dia a dia. Então, às vezes, existem várias campanhas conscientizando os pais de que converse com seu filho, fale sobre isso, isso e isso. Eu até acho válido conversar, mas eu acho mais válido ainda você ser uma fonte de inspiração para os seus filhos. No direito existe uma coisa chamada alienação parental, que é quando uma parte, né, o pai ou a mãe, fica jogando o filho contra a outra parte. O pai joga o filho contra a mãe ou a mãe joga o filho contra o pai. Isso é uma coisa super prejudicial ao longo do tempo. Meu pai e minha mãe, que tanto me inspiram, eles nunca brigaram na minha frente, mas eles já brigaram, todo casal briga. Meu pai e minha mãe nunca xingaram ou trocaram ofensas na minha frente e nem tiraram a autoridade um do outro na minha frente. Hoje em dia eu vejo isso e tenho isso como exemplo, porque quando a mãe fala pro filho fazer uma coisa, o pai vai lá e diz que não precisa, o pai tá tirando a autoridade da mãe e vice-versa. Isso é muito prejudicial, porque o filho cresce sem uma referência de autoridade, cresce achando que pode fazer tudo. E quando ele vira uma pessoa maior, ele se torna aquele intolerante da internet que gosta de pregar ódio, ou então aqueles playboyzinhos que vão pra boate e se acham donos do lugar. Isso é muito prejudicial. Então é importante que o pai e a mãe, antes de ter filho, tenham um planejamento e uma conversa franca sobre a autoridade que não deve ser retirada um do outro, que tudo que for decidido sobre a vida dos filhos tem que ser conversado anteriormente. Peraí, você deve estar achando que eu não tenho moral nenhuma pra falar porque eu não tenho filho. Realmente eu não tenho filhos ainda, mas eu tenho bom senso e sempre observei isso, que os casais onde uma parte joga o filho contra, tira a autoridade, a criança cresce sem referência. É muito importante o casal se unir nesse momento. E quanto às mães solteiras? As mães solteiras, nossa, essas merecem mais ainda o meu respeito, porque acredito que deva ser muito difícil criar uma criança. Eu não tenho essa noção, mas né, todo mundo sabe que é. Então a mãe solteira pode conversar isso com os avós da criança, que muitas vezes acontece dos avós tomarem conta dos filhos, né, dos netos, do filho, e quando a mãe quer se impor de um jeito, os avós vão lá e falam o contrário. Isso também tira a autoridade da mãe. A criança cresce achando que a mãe é uma espécie de irmã. Isso também não é legal. Enfim, pessoal, eu acho muito importante você cuidar da sua casa. Isso vai ocupar seu tempo, vai te impedir de pensar besteira, vai tornar um ambiente melhor, vai unir você com a sua família, vai te trazer mais paz nos momentos difíceis. Enfim, cuidar do seu lar, organizar suas contas, sua vida financeira, organizar seus objetos dentro de casa, destralhar as coisas que não servem, se livrar do que te atrapalha, vai trazer uma qualidade de vida muito melhor, e é o que eu desejo a todos que estão assistindo essa palestra. Eu quero que vocês tenham uma vida excelente nesse sentido.
Isso acaba refletindo na minha vida também. Como eu falei anteriormente, eu não quero isso porque eu sou uma santa, mas eu quero isso porque eu quero isso pra mim também. Toda sociedade em que as pessoas cuidam de ter o melhor pra si, pra sua casa e pra sua vida, ela é uma sociedade melhor. Então, eu agradeço a todos que acompanharam a palestra até o fim e deixem sua opinião, seu comentário, conheçam o meu blog. Eu divido várias receitas fáceis, econômicas e práticas e também várias diquinhas para você cuidar da sua casa de um jeito bem simples, porque de difícil já basta a vida, né? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Foi um prazer palestrar para vocês.